Boa noite, amigos. Tudo bem? Vou começar mais uma noite de estudos. Agora nós vamos entrar na parte 3 dos estudos. Vamos começar a ver as técnicas, né? Até agora nós estudamos a teoria, nós vamos ver aqui já na abertura. E hoje nós vamos analisar um pouquinho dos preparativos. Vamos lá. Nós criamos um canal no Telegram porque aí nós postamos tudo lá, né? O pessoal não perde, porque tem esses algoritmos, o pessoal fica perdendo conteúdo. É só entrar no canal e aí você vai receber informações dos nossos estudos. Esse curso é toda segunda, é sobre desdobramento consciente, viagem astral, projeção da consciência, projeção do eu, tem vários nomes, né? No Espiritismo chama-se desdobramento consciente. Nós temos o grupo no Facebook, onde você pode compartilhar e tirar dúvidas. Na página do Facebook é legal colocar ver primeiro, que aí você não perde. O curso tem base no livro Desdobramento Consciente que eu publiquei há um ano, onde você pode comprar na Livraria Espírita Marília, na Candeia, na Amazon. Esses são meus contatos, vocês ficam à vontade para tirar dúvida e mandar pergunta. Tá vendo que o pessoal que está entrando, né? Boa noite para todos. Depois eu volto para a gente responder perguntas. Também tem o e-book na Amazon Kindle. Uma revisão. O livro serve como um guia para ajudar quem quer educar ou desenvolver a faculdade do desdobramento consciente, à luz do Espiritismo. Então a base é Kardec e Chico Xavier, né, pelos livros André Luiz principalmente. A primeira parte do livro nós vimos justamente estudos da doutrina sobre o desdobramento, vários conceitos, explicações. A segunda parte vimos vários relatos e lições que nós tiramos desses relatos e desdobramentos que eu fiz. E agora na terceira a gente começa a dar algumas técnicas e depois eu vou falar qual que é aquela que eu uso, qual que eu uso mais, né? Com o tempo você mesmo estudando as técnicas, vendo aquilo que funciona melhor com você, você cria aí um mix de técnicas que você começa a usar de uma forma mais habitual, né? Natural isso. Nós aprendemos que o mundo espiritual é um universo complexo, formado por diversas esferas, por isso que a gente sempre põe esse desenho. Quando você faz o desdobramento, você sai do corpo físico, que ele é tridimensional, por esse 3D, e adentra na dimensão espiritual entrelaçada à dimensão física, que ela é formada por matéria em sua quarta dimensão. É um rótulo, né? Uma forma didática para designar que são matérias diferentes, né? Com dimensionalidade, vibração diferente. E o mundo espiritual tem todas essas outras esferas, tudo isso é o planeta Terra, que você pode projetado visitar, né? Então o planeta ele possui diversas realidades paralelas. E entrando no tema, né, os preparativos são importantes? Claro que são. A gente está aqui estudando, nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje, como fazer o desdobramento, a projeção, de uma forma consciente, usando a vontade, né, você provocando o fenômeno. Porque, por exemplo, eu desde criança eu tinha ele de forma espontânea. Então eu não preparava o ambiente, não preparava nada, ia dormir e de repente estava fora do corpo. Imagino que outras pessoas também já passaram por isso, né? Então aí não é algo que você planejou usando a vontade, usando uma programação. A ideia do curso é aqueles que têm o espontâneo como eu, educar para que ele ocorra de uma forma conveniente, seja produtivo, e para aqueles que não têm, possa treinar, possa desenvolver nessa faculdade, que é uma faculdade, simplesmente, né? Uma capacidade psíquica do espírito de sair do corpo físico. Então, para quem quer desenvolver a capacidade psíquica pelo uso da vontade, ou seja, querendo, provocando, sair do corpo físico e adentrar conscientemente no mundo espiritual, é necessário pensar nos preparativos. Nós vamos falar aqui do que é ideal, mas claro que cada um vivendo sua realidade, né, do dia a dia, que vai conseguir seguir um pouquinho ou não, né? Mas dentro do possível, um quarto reservado, você não vai fazer isso na sala, você não vai fazer
né? No escritório, no trabalho. O ideal é num quarto reservado, né? Você fique sozinho. O legal, ter uma penumbra, ficar escuro, mas que seja possível visualizar algo, não aquele breu total, né? Uma escuridão, mas com um ponto de luz, porque às vezes você quer pegar, nós vamos ver aqui o caderno, né? Quer pegar o caderno, a caneta, quer olhar alguma coisa, quer abrir os olhos, né? Então é legal ser uma penumbra, bem escuro, mas ter uma luzinha. Sensação clínica agradável, né? O Valdo Vieira, que era um mestre em desdobramento, ele sugeria 20 graus Celsius, mas tem muita gente que vai achar isso frio, né? Então tem que ser agradável. O ideal é não ficar passando nem calor nem frio, porque o ideal é você relaxar, né? Você tá se sentindo bem, agradável. Então aí você vai ter um relaxamento da mente, do corpo, e assim você vai conseguir fazer a projeção. Ah, eu posso me cobrir usando edredom, lençol, até cobertor? Pode se cobrir. Você vai sair utilizando o seu corpo espiritual, que é formado por outra matéria. Então você não vai ficar preso por nenhum tipo de material. Claro que novamente tem que ser agradável, que nem as roupas, né? Roupas leves, confortáveis, né? Tem que ser agradável. Você conseguir ficar relaxado, ficar tranquilo. Você coloca algo muito pesado, uma roupa muito pesada, ou que te aperta muito, ou que você fica, né, o tempo todo se mexendo, aí não é agradável. Então você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir se desprender do corpo físico. O quarto, porque tem que ser reservado? Porque tem que ser silencioso, né? Porque se você tem um barulho alto, um grito, um barulho qualquer, arrastando cadeira, qualquer outra coisa, é um impulso que você tem, um estímulo que você tem no corpo físico, que causa, né, a volta repentina para o corpo físico. Então eu estou lá no mundo espiritual ou em desdobramento aqui na crosta. Vem alguém me chacoalha, eu volto para o corpo físico. Vem alguém dar um grito, faz um barulho, acende uma luz. Acho que eu contei aqui no curso uma vez que eu me desdobrei e não conseguia voltar para o corpo físico, e havia um espírito não muito amigo, né? Um espírito infeliz que ficou entre mim e o corpo, ele não deixava voltar. E o que eu fiz? Minha esposa estava tomando banho, eu falei para ele, tá bom, vou ficar esperando. Você não deixou voltar, eu não conseguia, né, retornar. Eu sabia que quando ela saísse do banho, ela ia entrar no quarto e acender a luz, que ela tinha que se trocar para ir pro quarto, pro trabalho. Não deu outra. Quando entrou, acendeu a luz, e era a hora que eu já estava previsto para eu acordar. Vem o estímulo, né? O barulho, a luz, veio o estímulo, eu acordei no corpo físico. Eu contei para ela e fiz evangelho, pedi ajuda dos amigos espirituais e tudo se resolveu. Poderia também ter me concentrado, pedido ajuda dos amigos espirituais. Mas, né, só para exemplificar que o estímulo exterior realmente te traz para o corpo físico. Sugerimos, olha que interessante isso, utilizar um ventilador ou ar-condicionado para criar um som contínuo, o pessoal chama de ruído branco. Hoje em dia tem até aplicativo, né, que cria esse tipo de ruído. Inclusive eu uso com meu filho recém-nascido, que tem 3 meses agora, né? O ruído branco ele ajuda a acalmar. E além disso ele cria como se fosse uma bolha do ruído, que então aí os ruídos exteriores não causam estímulo. Você tem um ventilador do seu lado e está lá fazendo um barulho contínuo. Então, um barulho em outro cômodo, em outro local, ele não vai te chamar atenção. Então, não vai ser um estímulo. Então, reduz a chance de você ter esse estímulo exterior que te traz de volta para o corpo físico. E também costuma acalmar, preenche, né? Às vezes você está ansioso, às vezes você está com dificuldade de se concentrar em algo, você coloca um desses aparelhos ou até o aplicativo e se concentra no som. Como ele é um som contínuo, e por isso que tem esse nome de ruído branco, ele não incomoda, a pessoa acalma com ele, né? Tem gente que gosta de colocar mantra, tem gente que gosta de colocar música clássica, cada um coloca o que quiser, né? Só que se você colocar uma música que você não conhece, ela dá de repente um pico de
né? Aquela coisa de música clássica, de repente sobe, né, o volume, pico de volume, vai te acordar, né? Então, se estiver desdobrado, pode trazer para o corpo físico. Dentro do possível, portas e janelas fechadas para ter esse isolamento. Recomendamos, né, um caderno e uma caneta ao lado da cama. Por quê? Porque aí nós estudamos isso no início do curso, assim que você voltar do desdobramento, você pega a caneta e já vai escrevendo no caderno, de trás para frente. A gente vai falar disso de novo, né? Aquela técnica da pesca, você vai relembrando e vai puxando as lembranças e vai anotando tudo no caderno, mesmo com letra feia, não é essa hora, na hora de pensar nisso, né? E pulando mesmo, quase como se fosse aquela coisa psicografando, assim, escrevendo rápido. Você vai escrevendo para não perder o pensamento, a linha de pensamento que você está puxando de trás para frente. Depois que você vai colocar a lembrança numa ordem lógica e analisar aquilo que você escreveu. Por isso que é interessante já ter o caderno e a caneta ao lado da mesa, da cama. Depois de muito tempo fazendo isso, você vai aprender, você não vai precisar mais do caderno, né? Você vai, quando volta para o corpo físico, você faz todo o processo mental. E aí você fixa aquela informação que você acha importante e descarta as outras. Mas até chegar nisso, você tem que passar um bom tempo usando o caderno para estimular a mente, para condicionar a mente a fazer isso de forma automática, né, sem precisar. Você pode deixar um copo d'água ou o que mais achar necessário para ficar nesse tempo de treinamento, né, para não precisar ficar saindo, ter estímulos que altera, porque nós vimos que a vibração mental, quando estamos espertos, que nem agora que eu estou falando e vocês assistindo, estamos em beta, né, a frequência mental. Quando você começa a fazer o processo de relaxamento para fazer o desdobramento, você começa a entrar em alfa. Quando está em alfa profundo, quase mudando para outra fase de vibração mental, que ocorre o desdobramento. Então é legal você ter tudo ali no quarto, porque se você está ali naquela faixa mental do alfa, quase fazendo desdobramento, aí fica com muita sede, quer sair atrás de água, você vai voltar, vai ter que recomeçar tudo de novo. Então, para quem vai ter essa disponibilidade de fazer o treinamento, né, já leva, porque a gente vai ver que, né, tem gente que não tem essa disponibilidade, seja por causa de trabalho, de família, enfim. Outros fases da vida têm essa disponibilidade. Então, já leva o que você acha agradável para ficar dentro do quarto, para naquele momento você fazer o tempo de treinamento. E deve-se ao longo do dia evitar baixar o padrão vibratório. Vou fazer o treinamento todos os dias. Aí você olha isso todo dia. Agora vou fazer o treinamento na terça e na quinta. Ou vou fazer o treinamento na sexta, né, no sábado. No dia que você vai fazer o treinamento, vigia mais, né? Presta mais atenção em tudo isso. Nas suas atitudes, no seu padrão vibratório. Obviamente não ter consumo de bebidas alcoólicas, de drogas, né, tudo que causa excitação da mente é baixo padrão vibratório, né, quando é ligado a vício. E isso vai interferir no seu padrão vibratório, na sua atmosfera psíquica, de colocar em sintonia com espíritos infelizes, o desdobramento não será agradável. Da mesma forma, evitar programas televisivos pesados, terror, pornografia, tudo isso, porque tudo isso cria a vibração mental densa. A vibração mental densa abaixa seu padrão vibratório, cria atmosfera psíquica densa e coloca-te em sintonia com espíritos infelizes. Isso é evidente, isso é óbvio, né? Como que você vai estar em sintonia com espírito de luz assistindo The Walking Dead? Você acha que seu guia espiritual vai ficar do lado de você assistindo The Walking Dead? Ou consumindo pornografia, ou assistindo um outro filme de terror, ou seja o que for. Você está vendo coisa ruim, está vendo coisa que não é boa, não é produtiva, não é do bem. Vai ter um espírito de luz do seu lado? Não vai. Então, eu quero fazer desdobramento, eu quero sair do corpo físico de forma lúcida. Para que isso seja agradável, você tem que estar com o padrão vibratório elevado. Você tem que estar se sentindo bem, em sintonia com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais. Então, nesse dia do treinamento, prestar muita atenção, né? Então, vigiar os pensamentos, evitar brigas, discussões, deliberações negativas. A alimentação tem que ser leve,
Vou comer uma feijoada e vou fazer desdobramento logo em seguida. Claro, você não vai ser agradável, né? Também não é para ficar com fome, tem que ser leve, tem que ser boa, tudo tem que ser agradável, equilibrado, para você estar se sentindo bem. Eu vou fazer desdobramento e percebo que no dia que eu fixei para fazer os exercícios, que eu tenho essa disponibilidade, eu percebo que começa muita discussão em casa, tem muita briga, eu me sinto muito mal. Isso é sintoma, isso é indicação, se acontecer sempre, de que há uma influência espiritual negativa, né? Ou seja, há algum espírito infeliz que não quer te ajudar, não quer que você tenha esse desenvolvimento da sua capacidade psíquica. E aí o que você faz? Nada demais. Começa a orar diariamente, meditar, evangelho no lar, leitura edificante, prática do bem. Se quiser, pede ajuda em algum amigo espírita, né? O centro espírita, fala, olha, eu tô me sentindo mal, se puder rezar para mim, orar para mim. Não tem nada místico, não tem ora 20 vezes a oração de São Miguel que vai rezar. Não tem nada disso. Se a pessoa orar 20 vezes, ela está orando, então está elevando o padrão vibratório, não é o número, nem a oração que faz a diferença. O que faz a diferença é a atividade mental da oração. Então você se conectar com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, isso que faz a diferença. O evangelho no lar, a meditação, a oração, a prática do bem, tudo isso vai te colocar em sintonia com os seus amigos espirituais e, obviamente, rompe a sintonia com espíritos infelizes. E aí você vai conseguir ter esse dia mais harmônico e se preparar para o desdobramento. E qual que é a melhor posição para o desdobramento? Ou seja, para você se projetar para fora do corpo físico. É o chamado decúbito dorsal, que é o popular barriga para cima, né? É o mais fácil, é o que mais ajuda no desdobramento. No início pode ser desconfortável quem não tem esse hábito, mas lembra que não é para dormir, é o treino do desdobramento, né? Então pode ser desconfortável no início, mas com o tempo você vai condicionando e você consegue, né? Qual que é a pior posição? É o chamado decúbito ventral, que é de bruços, né? Barriga para baixo. Essa é a pior, porque você vai se projetar, né? Quem já fez ou quem vai começar a fazer, você vai ver que tem uma decolagem. Você realmente sai do corpo físico voando, decolando. Então, se você está virado para baixo, né, fica estranho. Então, mais fácil a barriga para cima. Se tiver muita dificuldade mesmo para treinar o decúbito dorsal, pelo menos de lado, né, que é o decúbito lateral. É uma posição para a coluna muito boa, né? Colocar o travesseiro entre as pernas e tudo mais, um travesseiro adequado. E não é tão ruim quanto o ventral, né? Então essa é o indicado, né? Mas cada um consegue fazer o que dá para fazer, né? Eu vi que já tem algumas perguntas, depois eu vou responder. É só terminar a exposição primeiro. O que é o mais importante? Relaxar para conseguir abaixar o padrão, a frequência vibratória da mente, né? O estado, sair de beta e descer para alfa, né? Tem uma frequência mais sutil, e usar à vontade. Olha aí porque que a reforma íntima, porque o controle dos vícios, porque que tudo isso é importante para o desdobramento. Porque em verdade o desdobramento consciente é o uso da vontade, é você falando, eu vou conseguir sair do corpo físico e eu vou estar consciente. Você está coordenando esse micro-universo que é o corpo físico, o corpo espiritual e o corpo mental. Então você está controlando tudo isso com a sua mente, com o poder da sua mente. Então é você conseguir fazer isso, é o uso da vontade. Eu já fiz desdobramento todo dia que você imaginar, né? Fiz desdobramento em ônibus andando, já fiz desdobramento dormindo no sofá, até no livro um deles, né? Mas aí foram espontâneos, não os provocados, né? Os provocados sempre foi fazendo todo esse preparativo que eu estou passando para vocês. Então, quem busca desenvolver a capacidade de sair do corpo físico pelo uso da vontade, ou seja, querendo, hoje eu vou deitar e vou treinar as técnicas para sair do corpo físico. O uso da vontade, eu quero fazer isso. O ideal é seguir os preparativos.
como a gente está citando. O ideal, né, se possível, fazer o treinamento em um momento diferente da hora de dormir. Por quê? Porque na hora de dormir você já está cansado do dia a dia, né, mentalmente. Tem até o pessoal que vai fazer o Pai Nosso, né? Eu já fiz isso. Vai fazer o Pai Nosso, Pai Nosso, dormiu, né? Então você vai direto do beta pro delta, né? Você passa direto pro sono profundo. Então como que você vai fazer o desdobramento consciente? Fica muito difícil, né? Então o ideal é um momento diferente que você consiga do dia para fazer o treinamento, né? Treinando o uso da vontade, o controle dos pensamentos e o uso da vontade. É o ideal. Mas sabemos que nem todos terão, né? Tô passando o ideal porque tem gente que pode. Eu lá nos meus 20 anos, meus 15 anos, 17 anos, 20 anos, né? Depois até do casamento, mas depois que casou já ficou um pouquinho difícil. Mas depois com o filho ficou mais difícil ainda. Mas são fases da vida, né? Cada um tem uma fase da vida e uma condição do que é possível fazer de ideal e do que não é possível fazer de ideal. Então a gente passa o que é ideal, mas aí você faz o que é possível, né? Então nós sabemos que nem todos terão as condições para, né, ideais como nós estamos passando para treinar e executar, seja por causa do trabalho, da família, de filho, fase da vida, né? Aí é possível fazer, você faz na hora que é possível. Eu vou dormir, vai um pouquinho mais cedo ou na hora de dormir mesmo e tenta fazer. Eu não tenho um outro quarto, vai ter que ser na cama que dorme junto com a minha esposa ou com o meu marido. Tudo bem, procura manter uma distância saudável, né? Não vai cair da cama, mas procura manter uma distância e faz o dobramento. Fiz inúmeros desdobramentos depois de casado na mesma cama com a minha esposa, inúmeros, né? Usando a vontade mesmo, treinamentos, fiz inúmeras vezes, inúmeras. Então é bom não estar em contato físico, porque aí o contato físico há uma interferência energética entre vocês dois, a atmosfera psíquica dos dois há uma interferência e com isso vai dificultar você encontrar equilíbrio. Então é bom manter uma certa distância e fazer o desdobramento. Importante conhecer os preparativos para tentar ao máximo se aproximar do ideal, né? Então é legal você saber o ideal para tentar ao máximo. Então, o que a gente acabou de passar, vigia a alimentação, vigia os vícios, vigia o pensamento, o padrão vibratório, tudo mais. Na hora que você vai treinar, você faz o treinamento. Agora chegou a hora de eu fazer o treinamento. Eu vou fazer o treinamento. Deve-se evitar o uso do celular antes de dormir, né? Se for que nem, né, eu particularmente eu uso o celular antes de dormir, mas é para ler, né? Pelo Amazon Kindle eu passo a ler. Lendo eu vou me acalmando e durmo, não estou excitando a mente. Agora, se você ficar nas mídias sociais, filmes, seriados, até o momento de dormir, na verdade você vai dormir com uma exaustão, né? Você está dormindo no celular e você vai dormir. Porque você está super excitando o seu consciente e a sua mente, e até ela vai esticando o máximo que ela pode e dorme. Isso cria ansiedade, isso cria depressão, isso cria uma canseira na sua mente, no seu espírito. Então evita, né? Evita usar dessa forma, né? Vai dormir olhando o WhatsApp e acorda olhando o WhatsApp. Tome cuidado com isso, né? Vigia esse vício que é o celular. É um instrumento passivo como qualquer outro. Então você quer utilizá-lo de uma forma interessante, utiliza. É bom, só que presta atenção. Uma recomendação no dia do treinamento, né? A gente já viu isso, vamos ver novamente, mas é legal ler os assuntos ou ver vídeos ligados ao desdobramento, porque assim você faz um saturamento mental, né? Isso estimula o inconsciente, isso ajuda você a ter a mente excitada, estimulada, saturada desse assunto, né? Então isso vai te ajudar a quando você sair do corpo físico, voltar à consciência. Nós vamos ver no meu mix do que eu faço. Eu gostava muito na hora de fazer o desdobramento ficar fazendo uma autoafirmação: eu vou me desdobrar, vou me desdobrar, vou me desdobrar. E aí você percebe, quando você começa a fazer essas técnicas e prestar atenção,
Você começa a perceber que de repente a consciência vai caindo, assim, de repente você tá, vamos desdobrar, vou desdobrar, você sonha com alguma coisa nada a ver, volta, vamos desdobrar, e aí você vai nessa viagem de consciência, até que de repente volta a consciência, você fora do corpo físico, né? Então são treinos. O que é dispensável? Veja, estou falando que é dispensável, não é proibido. Sinos, correntes, incensos, imagens, anéis, músicas são dispensáveis, né? Ah, mas eu gosto de acender uma vela. Tá, acende. Ah, eu gosto de acender o incenso. Acende. Ah, preciso? Não, não preciso. Atividade mental. Tudo isso, o Valdo Vieira fala que são muletas mentais. O André Luiz também fala que são muletas mentais. Por quê? Porque você está criando um reflexo condicionado. Quando você acende o incenso, sua mente é estimulada naquele sentido. Isso é um reflexo condicionado, é uma muleta mental. Você não precisa dele. E no dia que não tiver incenso, você não vai conseguir? Percebe? Mas tem gente que adora. Usa, né? Não sendo nada ruim. Ah, vou usar droga antes de desdobrar. Aí não, né? Aí é algo ruim. É um vício que vai criar uma alteração do seu estado de consciência, vai baixar o seu padrão vibratório. Aí é algo ruim, aí não. Agora, as muletas mentais que não são ruins, que não afetam o seu padrão vibratório, pode usar. Mas são dispensáveis? São. O melhor é não depender de nenhuma muleta, né? Quanto menos muletas mentais você tiver, melhor. Numa reunião mediúnica, muita coisa que o médium faz são muletas mentais, são um reflexo condicionado. Ah, ele começa a falar que nem um preto velho, né? É um reflexo mental dele para ele conseguir sintonizar com o espírito que se identifica como tal para conseguir falar. Ele desdobrado ia ver o espírito falando normal, né? Então em desdobramento já vi muitas vezes o espírito falando normal. Só que aí o médium, na hora de fazer a fala, falava de um jeito assado, de outro jeito, que na verdade é um reflexo do médium para conseguir a sintonia mental. São muletas mentais. Não estou criticando. Eu tenho as minhas, todo mundo tem, né? Eu tenho minhas necessidades mentais. Eu estou só explicando, porque o ideal, o melhor é você fortalecer a sua mente para não precisar de muletas mentais. O Valdo Vieira ensinava uma técnica que se chama chuveirada hidromagnética. Eu achei muito interessante porque eu fazia intuitivamente, né? Quando eu era mais jovem eu fazia isso e não sabia disso, né? Quando eu fui ler o livro dele, indicado pelo Heitor, aí que eu descobri a técnica, né? Tinha até o nome, chuveirada hidromagnética. Então se você conseguir casar a hora do banho antes de dormir, olha que interessante, a pessoa vai, toma um banho quente, agradável, né? O quente é no sentido de ser confortável, né? Não um banho gelado. Deixa a água, né? Tomou banho, aí você deixa a água cair um pouquinho, né? Não vai gastar. O Brando falou para gastar água. Não, não é isso. Toma um banho, né? Dentro de um tempo normal. Mas aí você faz um trabalho mental de fechar os olhos, mentalizar essa água caindo, limpando não só o corpo físico, mas também os corpos sutis, os chakras. Mentalmente busca uma conexão com Deus, mentaliza essas energias percorrendo todo o corpo. Se possível, desenha mentalmente o seu corpo, né? Cabeça, face, pescoço, ombro, braço esquerdo, braço direito, tórax, barriga, quadris, perna direita, esquerda, pé direito, esquerdo. Você vai criando essa atividade mental de desenhar o seu corpo. Isso ajuda também depois nessa exteriorização, porque o desdobramento é uma exteriorização de energias, que aí você exterioriza por meio do corpo espiritual ou corpo mental, quem conseguir. Então quanto mais você vai estimulando, se você vê todas as técnicas, todos os exercícios são estímulos mentais para você conseguir, pelo uso da vontade, realizar o desdobramento. Então a chuveirada hidromagnética, além de trazer um relaxamento para o corpo físico, há toda uma limpeza do corpo espiritual, do corpo mental, dos chakras, e ainda estimula a mente
nesse desenvolvimento dela conseguir exteriorizar o corpo espiritual. Com essa técnica é feita a limpeza dos corpos, chakras, além da elevação do padrão vibratório, que está fazendo uma oração, conexão com Deus, e condiciona a mente, a forma do corpo. E tudo isso vai auxiliar no momento da decolagem. E aí vem a ressalva de que as técnicas, essas e outras que a gente vai estudar agora até o final do curso, devem ser exercitadas de forma perseverante. Não adianta achar que você vai começar a treinar hoje e amanhã está saindo desdobrando consciente por aí. É treinando. Você vai eliminando o sentimento de medo, que é o que mais bloqueia o desdobramento, é o medo. Porque são sensações diferentes, você quer voltar para o corpo físico, onde se sente seguro, isso é até inconsciente. Então você vai perseverando, trabalhando. Você vai ver, semana que vem a gente vai ver sobre a respiração. Quando você faz o desdobramento, o início dele parece que você está parando de respirar, porque você começa a consciência a ir no corpo espiritual que não está respirando, a respiração está no corpo físico, e aí você começa a achar que não está respirando, assusta, volta para o corpo físico. Então, treinando, perseverando, se acostumando com sentimentos, as sensações diferentes, que você vai desenvolver tudo isso. Quando entramos conscientemente na quarta dimensão da matéria, mundo espiritual, e visitamos regiões do mundo espiritual, experimentamos sensações diferentes das habituais. E o comum é sentir medo. Isso é comum. Mas eu sinto medo. Não, até hoje, Breno, sinto medo. A depender da sensação, você sente. É natural. É até inconsciente. É instintivo. A consciência hoje está se manifestando no corpo físico, no mundo físico. Então, de forma até inconsciente e instintiva, é aqui que eu me sinto seguro. Então, na hora que eu estou desdobrado conscientemente, a depender da sensação, eu tenho medo. Isso é normal. É que com o tempo você se acostuma e aí você passa a controlar o medo. Com isso, a mente fica condicionada a trazer de volta o espírito ao corpo físico. Então, deixemos o medo de lado, confiemos nos amigos espirituais. Cada vez mais treinando, você vai confiando. E como confiar? Realizar junto com as técnicas que já foi ensinado. Forma íntima, evangelho, oração, meditação, praticando do bem. Fazendo tudo isso, não tem o que ter medo, Você está em sintonia. Mas eu sou uma pessoa imperfeita, eu não sou, eu tenho muitos vícios. Todo mundo é imperfeito, Todo mundo tem vício, todo mundo é imperfeito. A questão é, apesar disso, seus hábitos, suas práticas estão alinhadas ao bem ou não? Então, você não consegue responder isso, realmente é preocupante. É uma pessoa corrupta, que mata, que faz o mal. Realmente aí é ruim, Tem que falar. Não adianta florear o pavão. Você está em sintonia com espíritos ruins. Dominado pelos vícios, está em sintonia com espíritos ruins. Não, eu faço oração, eu medito, eu procuro fazer o bem, procuro ser uma pessoa correta, apesar das minhas imperfeições. Procuro fazer a forma íntima, ser uma pessoa boa em casa, no trabalho, faço evangelho no lar. Você é imperfeito, mas está em sintonia com os amigos espirituais. E o desdobramento, naturalmente, será agradável. E semana que vem vamos estudar a respiração, importantíssima para o desdobramento. Na verdade, nós vamos ver, eu falei no início do curso, nós vamos estudar isso semana que vem de forma mais profunda. O controle da respiração é uma mudança de vida. Eu divido minha vida em antes e depois do estudo sobre a respiração. A grande maioria das pessoas não sabem respirar e com isso não sabem viver. Respiração é muito importante. Quem gosta de estudar nessa linha que nós adotamos, nós temos outros livros, Lições do Nosso Lar, amanhã tem aula, e Lições dos Mensageiros, ligado à reforma íntima, depressão, o que fazer e em busca da felicidade. O lucro dos livros é doado para a ONG Semear Marília. Esses são meus contatos. Então, eu agradeço a participação, bastante gente participando, muitos comentários, muitas dúvidas. Boa noite para todos vocês e fiquem com Deus.